Marx diz que o fetiche é uma ilusão real. O fetiche, os feitiços, os vampiros, as bruxarias todas de que Marx fala no Capital, não são coisas que simplesmente, não são superstições, não são simplesmente ficções da mente humana. Eles têm a ver com um conjunto de práticas reais do capitalismo que distorcem e invertem. Bom, o conceito de fetichismo é um conceito chave para entender, então, a própria estrutura da obra do Marx como um todo. Quando eu estudei, então, esse conceito de representação e descobri, justamente lendo os manuscritos do livro 3, essa expressão modo de representação capitalista, eu me dei conta que isso é uma forma de expressar o próprio fetiche, o próprio fetichismo. Então o Marx explicita e fala claramente de fetiche em poucos momentos, especialmente no primeiro capítulo famoso, né, a mercadoria, em que ele fala do fetiche da mercadoria e fala também do fetiche do dinheiro, que é muito interessante, né? Ele aborda o fetiche do dinheiro nesse primeiro capítulo, naquela última seção do capítulo, quando ele fala do fetichismo da mercadoria. E depois ele vai falar de novo de fetiche só no livro 3, quando ele fala do capital a juros, ou capital portador de juros. Nesse momento ele está falando de novo a palavra fetiche. No entanto, o fetiche é uma coisa que se apresenta durante todo o livro, os livros 1, 2 e 3, ele é como que organizador do texto do Marx como um todo, né? E ele está estritamente relacionado com esse conceito de representação, né, que então me chamou muito a atenção pela polissemia do termo. Ele em geral, em alemão, ele já é polissêmico e na maneira com que o Marx aborda, ele tem mais sentidos ainda do que na linguagem normal, cotidiana da língua alemã. E justamente essa polissemia reflete a ideia do fetiche, ou seja, o fetiche é esse poder. A gente pensa sempre no fetiche da mercadoria, né? Esse poder que as mercadorias têm no mundo capitalista de fazer com que as pessoas se movimentem atrás das coisas, né? As pessoas corram atrás das coisas, vivam em função das coisas. Mais forte ainda é o fetiche do dinheiro, porque afinal as pessoas organizam a sua vida para ganhar dinheiro. Porque se não ganharem dinheiro, elas não têm como comprar e como ter poder aquisitivo no mercado. E, portanto, elas ficam fora, ficam marginalizadas, excluídas da própria sociedade burguesa. Mas esse conceito de fetiche é mais que isso. Já nessa passagem para o dinheiro, já aparece um descolamento do fetiche em relação às coisas. Não se trata simplesmente do ter e do ser, né, como é colocado muitas vezes num certo registro humanista. Ou não se trata simplesmente só da coisificação, como também se fala muito, porque o dinheiro não é estritamente uma coisa. E embora no tempo do Marx o dinheiro ainda fosse basicamente o ouro, ou então as cédulas, né, resgatáveis ou imediatamente permutáveis por ouro, com o desenvolvimento do papel moeda ao longo do século XIX e depois do século XX, e o surgimento do dinheiro de crédito, os cartões de débito, de crédito e tudo isso, o dinheiro passa a ser algo muito mais imaterial, né, impalpável, e portanto o fetiche do dinheiro e o fetiche do capital aparecem muito dentro dessa dimensão da representação. Então, são as representações que movem as pessoas. E que representações? A representação da posse da riqueza. A pessoa pode não estar ainda de posse da riqueza, né? Ela tem um crédito, ela tem um título de propriedade, mas aquilo já dá a ela direito de participar na divisão do bolo do valor, na divisão do bolo da mais-valia, como Marx vai analisar no livro 3. Então, se a gente pensar a questão da representação, do modo com que o Marx pensa a representação no Capital, a gente percebe que o fetiche agora ganha um sentido muito mais
rico e poderoso do que simplesmente pensar no aspecto da coisa e da reificação, da coisificação, como é a tradição do pensamento das interpretações marxistas.